Olá pessoal, vamos continuar com o lançamento dos pilares, tá? Eu fiz diagonais aqui em cada pilar para verificar o centro de cada um, tá? Então eu coloquei essas diagonais, vocês podem estar editando o arquivo de DWG, né, do AutoCAD, antes de importar as máscaras, né? Ou depois, tá? O programa ele carrega depois que você tenha importado as máscaras, tá? Então eu vou vir aqui, né, adicionar pilar e ele vai ter aqui a adição do pilar, né, a referência P1, né, e aí eu vou adicionar esses pilares, né. Existe alguns atalhos aqui com relação a nomenclatura, tá, a referência, tá, desse pilar. Por enquanto a gente sabe o quê? Que a gente vai colocar, né, da direita, da esquerda para a direita e de cima para baixo, tá? Então vem aqui, ó, pilar, são pilares de 20 centímetros, né, por 50. Então você vê que já todos já ficaram 50, né? Você vem e edita aqui 20. Pronto. Coloca essa dimensão, ela já fixa, né? E aí a cobertura ela é especial, né, que a gente vai ter é, só aquela parte onde tem a caixa d'água que o pilar vai até a cobertura, tá? Então eu vou colocar que o final vai ser até a caixa d'água. Depois eu vou estar alterando cada um daqueles outros pilares, tá? Então eu vou ver aqui a classe de resistência, tá? São tudo resistência de 25 MPa, coeficiente de segurança 1.4, ok? Então, vou e aceito. Eu venho aqui no elemento na configuração de precisão, tá? Ativo a precisão. Vou colocar aqui na interseção, tá? Desse elemento. Então, coloquei ali, aqui, né? Repara que o centro não ficou alinhadinho, né? Não tem problema, depois a gente corrige isso. Então tá aí, da esquerda para a direita, né? E de cima para baixo. Tá aí, os meus pilares foram lançados, né? E eu tenho que colocar, né, a minha referência, né? Então coloca aqui, ó, alterar ponto fixo do pilar. Então eu posso colocar aqui no centro, tá? Então esse pilar é central, esse também. Posso estar alterando, né, essa configuração. Vou colocar todos centrais aqui para ficar os eixos, né? Então saio clicando ali, eu coloquei a acentuação, então vou ter esses eixos aí passando pelo centro do pilar. Fica fácil ali da locação do elemento de fundação. Eu vou e desço o prumo de centro, né? Vocês estão vendo aí que os eixos de referência, né, ficou interessante, né? Então, esse pilar aqui ele não saiu do jeito que eu quero, né? Então, posso vir aqui e deletar ele e depois adicionar ele aqui novamente, ó. E ele vai mudar a referência, tá? Ou eu posso vir aqui já e colocar a referência dele, né? P1, tá? E aceito e coloquei ele aqui, né, no ponto que eu queria. Altero aqui o ponto, né, de centro dele, ponto fixo é o centro, tá? Uma coisa que eu poderia fazer também com relação ao ponto fixo é que muitas vezes
eu quero aumentar o pilar, né? Se não passou, eu quero aumentar ele. E aí eu tenho que definir, digamos, esse ponto fixo aqui, né? Então ele vai aumentar dessa parte para cá. Então posso estar definindo os pontos fixos a partir dessa solução, tá? Aí fica a critério de vocês. Então aqui, ó, esses de baixo, coloquei o ponto fixo, que aí ele aumenta para cá. Esse aqui também aumenta para cá. Esse aqui vai aumentar para dentro da parede aqui do pilar, né? Se tiver que aumentar, né? Então posso estar definindo aqui esses pontos fixos para fins de alterações futuras, tá? Então é importante você fazer, determinar esses pontos fixos, ok? Outra coisa interessante, né, que eu posso fazer, se eu cliquei aqui com o botão direito, eu sair daquela seleção. Eu posso modificar a referência, tá? Então posso clicar aqui em modificar a referência, clicar aqui no pilar e eu quero que ele comece com P1 e numerar consecutivamente. Então aceito, ó, P1, aí P2, P3, P4 e ele vai mudando, né, essa nomenclatura, ok? Então posso clicar aqui, não posso ter repetido, né? Então eu vou voltar aqui e colocar aqui, iniciar, né, a referência novamente. Então eu vou aqui P1, né? Então P1, P1, P2, P3, P4 foi lá embaixo, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11, vou colocar aqui P3, né? Que aí vai dar o P4. Pronto. Nomenclatura perfeita aí, tá? Pronto. Essa é uma questão de alterar a nomenclatura. Às vezes eu estou fazendo projeto e eu tenho que incluir aí, né, um pilar. Então é, eu tenho que rever esse, essas nomenclaturas, certo? Você repara que quando eu defino os centros, os eixos, né, o ponto fixo, os eixos ficam diminuem, né, a quantidade de eixo. Aqui, ó, tem um eixozinho lateral, né? Depois a gente vai criar esses eixos para alocação de obra, tá? Quando eu venho aqui em entrada de pavimento, eu posso visualizar esses pilares que eu inseri, tá? Vai ter um ícone de uma construção em 3 dimensões, né? Essa, essa construçãozinha aqui. Aí ele vai carregar todos aqueles pilares, né? A vista do edifício em 3 dimensões. Então tá aí, ó. Esse aqui são os meus pilares, só que eu tenho que aquele pilar na caixa de escada, ele vai subir até a cobertura, tá? Que vai ser a cobertura da minha caixa de escada. Então tem que alterar aqueles pilares específicos, tá? Então eu volto para a entrada de pilares e vou editar o pilar, tá? Então vem aqui, ó, editar o pilar, esse, né? E vou colocar ele aqui, ó, que ele termina na cobertura, tá? Mesma coisa com esse. E com esse.
Pronto. Fiz esse lançamento, venho em entradas de pavimento. Já lancei todos os meus pilares e agora eu vou para a próxima aula que eu vou lançar as vigas, posteriormente as lajes, escada, carregamentos e fundações, tá? Então aqui, ó, se eu visualizar agora meu modelo em 3 dimensões, vocês vão ver que aqueles 4 pilares ali da caixa da escada, eles estão com uma distância, né, maior ali do que elas estão com a altura ali maior, né, para fazer aquela parte, aquela cobertura, ok? Então, até a próxima aula.